quanto a atitude, quanto ao adestramento, mas nunca perdendo a essência aí do nosso julgamento, que é a distribuição dos apoios, que é a qualidade da sela. Então aqui nós temos os dois cavalos, primeiro e segundo, que foram as dois cavalos que mantiveram hoje o somatório da qualidade do gesto com a montada. O terceiro cavalo, bom cavalo também, mas já está pesando um pouquinho mais, projetando um pouquinho o centro de gravidade para baixo hoje, mas ele ainda tem que estar nessa posição, pois é um cavalo que agrada muito no movimento, na estabilidade aí, na coordenação. E aí nós chegamos no quarto, quinto e sexto cavalos, que foram os cavalos que alteraram mais um pouquinho a dinâmica durante a prova, alguns também com a limitação, seja hoje na atitude, seja na montada, aonde o Pampa, o Preto Pampa e o cavalo baio aí, todos os dois alterando um pouco no decorrer da prova. Até no início, o cavalo baio estava na minha avaliação à frente do Pampa, mas no final foi o contrário. O Pampa manteve a atitude, o Pampa manteve o engajamento da perna, o baio já debruçou, mas já começou a atrasar o trabalho posterior. Se a gente observar uma linha imaginária aí danada em relação à colocação do jarrete, observe que o cavalo baio, por ele ter projetado o centro de gravidade para baixo, a perna atrasou. Então já está exagerando esse movimento de jarrete e com isso atrasando e oscilando mais o eixo corpóreo. Então, mais estável o Pampa, mais reunido, perna mais discreta e mais eficiente, com atitude melhor, e o cômodo também, a ligeira vantagem aí a favor do cavalo Pampa. Pode parar o baio? Muito obrigado. O alazão, quando comparado ao Pampa, todos os dois aí perdendo um pouquinho no movimento da mão, da chegada do anterior ao solo, tanto o alazão quanto o cavalo Pampa, porém, o cavalo alazão terminou com grau de dissociação um pouquinho melhor, então ele é mais dissociado que o cavalo Pampa. E principalmente, o outro item aí na minha avaliação que foi decisivo, foi a qualidade da montada. Então quando a gente monta no alazão do Pampa aí, sem dúvida, o cavalo com o alazão visto por baixo, ele até mostra uma certa instabilidade nas espadas, mas ele não passa. Quando a gente monta é o contrário. E o Pampa já transmite um pouquinho mais de atrito vertical em relação ao cavaleiro, então passando um pouquinho mais de atrito na qualidade da montada. Então ganhou no cômodo, ganhou no grau da dissociação e ganhou um pouquinho no trabalho da perna, mesmo que todos os dois poderiam ter o movimento e o trabalho do trem anterior melhor. Pode parar o quinto, muito obrigado. O preto, quando comparado ao cavalo que ficou atrás, aí já tem a vantagem, principalmente na estabilidade do tronco aí, na região das suas espadas. Se a gente observar o anterior mais corrigido do cavalo preto, ele chega com o anterior mais semicircular em relação ao solo, então ele tem essa qualidade toda do trem anterior, tanto na estabilidade quanto na chegada da mão ao solo, tem vantagem do equilíbrio, é uma montada muito próxima dos dois aí, não tem diferença significativa nesse tema da comodidade em relação ao outro, porém o preto já ganhando muito nessa estabilidade, na correção do trem anterior como todo. Pode parar? Corazão, muito obrigado. E 2 e 3, bom, aí a gente vai sempre numa crescente aí, somando a virtude desses cavalos, aonde nós temos o cavalo amarillo, foi o cavalo mais completo hoje, por ter a qualidade boa do movimento, a atitude. O segundo cavalo, quando comparado ao preto, mesmo que a virtude do preto seja um pouquinho no trabalho da perna, quanto ao engajamento, porém o cavalo castanho já ganha no quê? Ganha na atitude, ganha no adestramento. Observe que o preto já projeta o centro de gravidade para baixo, é só observar a mão do cavaleiro. O cavaleiro do cavalo preto tem que trabalhar com a mão alta, porque se ele deixar, ele projeta o centro de gravidade para baixo. Então, ampla vantagem do cavalo castanho na atitude, mais leve de boca, mais contraído, cavalo que tem a mão melhor, descreve melhor o semicírculo, suaviza melhor a chegada do anterior ao solo, e ele apura mais o diagrama. Se a gente apurar o olho aqui e ver desses 3 cavalos, pode colocar os 3 cavalos bem na curtinha para mim, por favor, pode reunir os 3. Vocês vão ver aí que dos 3 cavalos, pode observar, o cavalo que perde um pouquinho mais a distribuição na curta é o preto. Então, ele não tem a mesma capacidade da reunião dos 2 cavalos da cabeceira. Então, o castanho tem a vantagem na mão, pode liberar de novo, tem a vantagem na reunião, tem a vantagem na atitude, na direção do conjunto de frente, e quando você monta, faz exatamente a diferença. Você monta no preto, ele projeta o cavaleiro para baixo. Você monta no castanho, ele mantém o cavaleiro na altivez. Então, mais cômodo, mais descontraído, mão melhor, por isso você tem que superar um bom cavalo preto. Pode parar o terceiro, muito obrigado. E o primeiro, aí é a média dos dois aí. Então, quando a gente avalia a qualidade da sela, todos os dois muito bons aí. Todos os dois extremamente bem equitados, leves, fáceis de conduzir. Então, a diferença desses 2 cavalos aí não se faz na qualidade da montada, porque tanto um quanto o outro são muito próximos aí.
Agora o primeiro cavalo tem o quê? Potência do posterior melhor, então articula mais a perna, engaja mais o posterior. Se a gente observar a linha da nádega em relação à colocação de arrete, ele trabalha com a perna mais dentro da massa, então tem a vantagem um pouquinho no recurso, ele estende um pouquinho o movimento da perna. Volto a dizer, a montada excepcional nos dois, grau de adestramento dos dois excepcionais. Então a diferença do primeiro em relação ao segundo é o trabalho da perna, na potência, e dá a ele um pouquinho maior de elasticidade. Por isso a opção do primeiro em relação ao muito bom cavalo aí da segunda colocação. Pode parar.